Olá, excelências, tudo bem? Retomando aqui os vídeos no canal, devido aos meus estudos no mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre a decisão do STF que criminalizou a homofobia e a transfobia na decisão da ADO 26 do DF. A pesquisa que eu fiz tinha a pergunta, né, a ser respondida, que é se o racismo social criado pelo Supremo Tribunal, né, nessa decisão, né? Primeiro foi no HC 82424 do Rio Grande do Sul, e aí ratificado na ADO 26 do DF, se esse racismo social, se de fato ele pode ser considerado racismo. Aí eu faço uma abordagem sobre 3 aspectos, né? Abordagem na lei penal de racismo, depois eu analiso a Constituição Federal e por último um contexto histórico político do tema, né, para responder essa pergunta. Então, inicialmente, com relação à lei de racismo, a lei 7.716 de 89, eu busquei nos anais do Congresso Nacional, quando da propositura do projeto de lei, né, 668 de 88, do deputado Carlos Alberto Caó, do Rio de Janeiro, em que ele propõe esse projeto para criminalizar, né, o racismo com base no mandado de criminalização do artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. Só um dado interessante, é que a Assembleia Constituinte ela começa em 87, né? E em janeiro de 87, salvo o melhor juízo, e aí depois ela termina a Constituição é promulgada em outubro de 88. Esse projeto foi apresentado em maio de 88, e aí foi depois promulgada a lei e a sua regulamentação se deu em 89. Então, nesse período de tramitação do projeto de lei também estava coincidindo aí a Assembleia Constituinte. Então, o deputado Carlos Alberto Caó, ele apresenta esse projeto no dia 12 de maio de 88. É interessante que era a comemoração do centenário da abolição da escravidão no Brasil, né? E até esse momento não havia lei penal que considerasse o racismo como crime, né? Havia a lei Alfonso Forinos, de 1951, em que ela considerava o racismo como contravenção penal, né? Em 85, né, salvo o melhor juízo, vem uma lei que inclui nessa lei Afonso Forinos a discriminação com base no sexo e no Estado Civil. Só que essa lei não é recepcionada pela Constituição de 88, porque a Constituição de 88 pede que o racismo seja crime, né? Objeto de passível de pena de reclusão. Então, nos anais do Congresso com relação à propositura desse projeto de lei, é evidente que, até pelo contexto histórico da comemoração do centenário da abolição da escravidão no Brasil, a lei de racismo, ela, em seu elemento, né, em seus elementos raça e cor, ela se destina somente aos negros, certo? Se você pegar a lei Afonso Forinos de 1951, ainda que de contravenção penal, se tratava de contravenção penal, ela vai falar sobre a contravenção resultante do preconceito de raça e cor. E aí, o título da lei de 89, ela fala sobre os crimes resultantes do preconceito de raça e cor, certo? Então, ali no escopo da lei de racismo, né, em sua redação original, ela está distrita somente aos negros.
Em 97 vem uma lei que altera alguns dispositivos dessa lei de 89 e ele altera o artigo 1º e o artigo 20 e inclui entre os elementos raça e cor, os elementos etnia, religião e procedência nacional, certo? Mas, analisando toda a evolução histórica da lei de racismo, né, esses elementos eles são um enxerto artificial, até porque se você olhar do artigo 3º até o 14, são exemplos de segregação em que os negros sofriam, né? E aí, nos discursos no dia da proposição desse projeto de lei, eu vi um discurso maravilhoso de um deputado, Maurício Nasser, que ele faz uma explanação assim, interessantíssima sobre a evolução humana e com relação ao racismo, né? Ele menciona ali Castro Alves, né, com a canção do Africano, e ele comenta uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que os judeus ibéricos eles lucraram muito com a escravidão nas Américas, né? Eles citam uma obra de um professor da USP que comenta sobre isso. E aí, logo depois, o deputado Paulo Paim, né, fala do sofrimento do negro no Brasil, né, o racismo que ele sofre, mesmo depois de tanto tempo, né, da abolição da escravidão, ele ainda lutava por direitos, né, não tinha terra, não tinha emprego, enfim, ele fala de todo o sofrimento. Então, ali numa análise dos anais do Congresso, na propositura da ação, ali na redação original da Lei 7.716 de 89, o elemento raça e o elemento cor está distrito somente aos negros, né? A ciência biológica já afastou essa classificação dos seres humanos em raça, né? Então, para a ciência biológica não existe raças humanas, somente uma raça, que seria a raça humana. E então, para muitos, inclusive no voto do ministro Celso de Mello, ele fala sobre isso, que é uma questão obsoleta, né? Você considerar a raça no sentido léxico da palavra, no sentido fenotípico, né? E não existe raça humana, não existe raça, somente a raça humana. E aí ele cita o professor da USP, Celso Laffer, né, no seu voto, em que ele fala que se você entender que a raça ali está falando de raças humanas, então o elemento do tipo raça ali da lei de racismo, ele se torna um crime impossível, porque não existe raça, né? Raças humanas, somente uma raça. Então, assim, seria impossível cometer racismo no elemento do tipo raça, porque não existem raças, né? Realmente, a ciência biológica ela afasta essa classificação, mas para a lei penal esse elemento é extremamente importante, né? Então, porque ao extremo oposto do que comentou o professor Celso Laffer, se o conceito de raça na lei se torna crime impossível porque todos não existem raça, somente tem a raça humana, né, no extremo oposto se torna inócuo, né, letra morta, porque se raça são todas as pessoas, então todas as pessoas estariam englobadas pela lei de racismo, e isso não encontra guarida na mens legis nem na mens legislatores da lei de racismo, né? Então, para a lei de racismo, para a ciência penal da lei de racismo, o termo raça, sim, está distrito aos negros, né? Raça e cor, ali como sinônimos, está se referindo aos negros, né? De um contexto histórico, evolutivo da lei penal no combate ao racismo. Tanto que alguns artigos do projeto de lei do deputado Carlos Alberto Caló foram vetados, né? E aí na mensagem de veto número 9
do então presidente da República, José Sarney, ele comenta, né, que fala da luta dos negros, né, do sofrimento, discriminação, preconceito sofrido pelos negros, e aí ele veta o artigo 2º, o artigo 15 por algumas questões. Mas ali é evidente, né, nesse contexto da mens legis e mens legislatores da lei de racismo, que outros grupos não estão incluídos, né? Existiu até um projeto de lei nesse mesmo ano para criar uma lei de racismo incluindo os negros, os mestiços e os índios, mas esse projeto foi arquivado, né? Não se tornou efetivamente lei. Então, do ponto de vista da lei penal de racismo, o elemento do tipo raça está distrito somente aos negros, né? Segundo a mens legis e mens legislatores. E mesmo pela legalidade penal, né, essa lei de 97 que inclui os elementos etnia, religião e procedência nacional, pela estrutura da lei se vê que é um enxerto artificial, porque não é racismo, né, do ponto de vista estrutural e na redação original da lei, né? Então, ali, o Congresso Nacional ele tem essa prerrogativa, né, de legislar penalmente, mas aí, subindo o nível, fazendo uma análise com a Constituição, logo a gente vai concluir que esses dispositivos são inconstitucionais, porque eles não atendem ao mandado de criminalização e a gravosidade diferente que a Constituição traz. Então, passando por esse segundo ponto, quando você analisa a Constituição Federal, na expressão do Constituinte originário, também fui nos anais do Congresso, né? E ali você vê que a Constituição Federal, ela trata de diferentes formas os institutos. Primeiro, nos Objetivos Fundamentais da República, ela fala sobre ausência de preconceito entre cor, raça, sexo e qualquer outra forma. Então, está nos Objetivos da República uma nação sem preconceito, de qualquer origem ou espécie de preconceito. No artigo 4º, ela faz um repúdio ao terrorismo e ao racismo. Já no artigo 5º, inciso 41 e 42, no inciso 42, ela fala que o racismo será considerado crime, né? O racismo é crime inafiançável e imprescritível e será regulamentado em lei com pena de reclusão. Esse vocábulo inafiançável e imprescritível, em todo o texto da Constituição, só aparece mais uma vez, que também no artigo 5º, agora me foge o inciso, mas é quando fala sobre os grupos paramilitares, né, os grupos armados contra o Estado. Então, mesmo o preconceito de raça para a Constituição é menor do que o racismo, porque somente o racismo tem o repúdio e somente o racismo tem esse mandado de criminalização para mandado de criminalização com a imprescritibilidade e inafiançabilidade, certo? Já o inciso 41, ele fala sobre a discriminação atentatória às liberdades, né, individuais e dignidade das pessoas. Então, aqui já de plano você vê que o Constituinte originário considerou o racismo algo mais grave. E as outras discriminações ou atos atentatórios às liberdades individuais, certo? Então, de plano, você vê que o racismo é mais grave, porque só ele tem o repúdio e só ele tem esse mandado de criminalização com relação à inafiançabilidade e imprescritibilidade, certo? E aí, quando você vê os anais da Assembleia Constituinte, também fica claro que racismo ali por Constituinte originário somente é adstrito aos negros. Em todos
os livros, né? Porque como é muito grande, o Congresso, eu vi na página do Senado, ele disponibiliza por livros, né? Porque são muitas páginas ali, vai fragmentando. Em todas elas, se você pesquisar, e sempre quando aparece a palavra racismo, está se referindo aos negros. E, inclusive, em um desses livros, né, é dito expressamente que ali existem minorias buscando, né, grupos vulneráveis buscando a tutela de seus direitos ali na Constituição. E ali tem expressamente uma fala de um deputado que agora não me lembro o nome exato, mas ele diz assim que as mulheres buscam igualdade entre os filhos, igualdade perante a lei, enfim. As mulheres buscam isso, os índios querem terra, os negros querem o fim do racismo introjetado e os homossexuais buscam a liberdade de opção sexual. Então, nos anais do Congresso, da Assembleia Constituinte, toda vez que se fala a palavra racismo, está se referindo aos negros. Certo? E não há nenhum outro movimento ali que busque o fim do racismo, senão o movimento negro. Então, para o constituinte originário, né, nos anais ali, racismo está sendo referido somente aos negros. Até pelo contexto histórico que eu comentei da propositura da lei, do projeto de lei 668 de 88, que se transformou na lei 7.716 de 89, ali era o centenário da comemoração do fim da escravidão. Né? E aí também há um relato impressionante de um cidadão chamado Júlio César, que ele foi morto pela brigada no Rio Grande do Sul, né? Houve um assalto, ele estava ali entre os curiosos, ele foi preso, né? Com ele não foi achado arma, nada, e ele foi morto dentro da viatura policial. E aquilo tem um relato gigantesco nos anais da Assembleia Constituinte, né? E aí a sua família dizendo que ali era uma expressão do racismo, né? Porque ele era um preto sem documentos, ali naquela hora, né? Na hora e lugar errado, né? E aí ele foi morto, e isso causou uma comoção à época. Então, assim, do ponto de vista histórico, ali, e na expressão do constituinte originário, o racismo é mais grave que o preconceito e outras formas de discriminação. E o racismo está distrito aos negros somente, certo? Aí a gente faz uma análise numa evolução desse termo raça e racismo, com base nos trabalhos do professor Kabengele Munanga, da USP, e o professor Silvio de Almeida, no seu livro O que é Racismo Estrutural. E o professor Munanga, ele faz assim, um artigo excepcional falando sobre a evolução, explicando que, a partir do século XV, a Europa ela avança, né, na colonização da África e das Américas, e aí ela se depara com um ser humano diferente, né? De cor diferente, cultura diferente, animais diferentes, a fauna, a flora diferente. E aí ele busca naturalizar a escravidão, que na antiguidade a escravidão era uma condição, agora ele busca naturalizar, né, com um discurso ideológico, e aí ele empresta essa classificação da biologia, né, que está classificando os outros seres vivos em raças, e ele pega e se apropria disso e começa a construir essa questão da raça humana, né, do ponto de vista de que são os brancos e os não brancos, e naturalmente ele faz uma hierarquização e inferiorização, considerando que o branco é melhor, né, e no caso os não brancos são inferiores. E aí essa dominação, subjugação, exploração econômica com esse viés ideológico, que ele está explorando, subjugando, mas está dizendo que está levando civilização para um povo inferior, com uma cultura inferior, com uma religião inferior, etc.
Então, aí ele vai comentando essa evolução, né, do termo raça e racismo, e que inclusive o professor Silvio de Almeida fala que é o racismo que cria esse conceito de raça, né? E aí chega que a ciência biológica afasta esse conceito de raça, porque, como eu disse anteriormente, não existe essa classificação para os seres humanos, só existe uma raça, a raça humana. Só que aí, afastar esse contexto histórico-político do termo raça, ele esvazia a luta contra o racismo. Tanto que o movimento negro ele vai se valer desse termo raça, mas no sentido político, né, afirmando positivamente a sua identidade, buscando ações afirmativas, buscando lutar contra o fim do racismo. E vale lembrar que, do ponto de vista do mundo ocidental, nenhum outro grupo vulnerável ele sofreu mais de 300 anos de escravidão, nenhum outro grupo vulnerável foi subjugado, foi dominado, foi ali explorado como foram os negros, né? Então, do ponto de vista do contexto histórico, político no mundo ocidental, o termo raça está adstrito, né, ali construído pelo racismo, no sentido de que os brancos são uma raça superior e os não brancos são inferiores. E o grupo vulnerável dos negros, eles são os que mais sofreram, né, em comparação com outros grupos. E aí, se você pega na história do Brasil, né, fica evidente que esse sofrimento está distrito aos negros. Quiçá os índios, né, poderiam integrar esse conceito de raça e racismo, mas aí não houve por parte dos índios a busca nesse sentido, né? E ali, mesmo os índios não tiveram tanto as mesmas, não teve a mesma situação dos negros, né? Então, do ponto de vista da lei penal, da Constituição, na expressão do Constituinte originário, contexto histórico-político, né, e a evolução do termo raça e racismo no mundo ocidental, você vê que o grupo dos negros, né, são os que mais sofrem e, portanto, ali, especialmente no contexto histórico-político do Brasil, o racismo está adstrito somente aos negros, né? E aí fazendo uma última análise, porque o ministro Celso de Mello ele faz uma interpretação conforme, dizendo que o conceito de raça é fluido, polissêmico, né? Então, portanto, num ponto de vista sociológico, ele integra a homofobia e transfobia, então, portanto, os atos de discriminação, né, contra a orientação sexual e identidade de gênero configura racismo da Lei 7.716 de 89. Primeiro que essa decisão ela cria alguns problemas, né? Quando você abre demais ali o conceito do tipo penal, né? Porque ali, como eu disse, mesmo que a biologia tenha afastado o termo raça, para o elemento raça ali na lei penal ele é imprescindível, certo? Então ali, como eu disse, raça está falando do negro, certo? E aí quando você abre demasiadamente esse conceito para incluir, né, outros grupos vulneráveis, você chega à conclusão que, por exemplo, o pobre é discriminado, ele sofre violência, ele sofre preconceito. Então, portanto, o pobre seria abarcado ali nesse conceito, nesse elemento raça. Então, portanto, um ato de discriminação contra o pobre seria racismo. Certo? E essa conclusão pode parecer absurda, mas ela consta expressamente do voto do ministro, ele citando o entendimento do Nutt, né, que ele comenta expressamente o pobre, certo? Porque o pobre é subjugado, ele é discriminado, ele sofre preconceito, etc. Então você abre demasiadamente esse conceito o que foge totalmente da ciência ali penal, né, e da lógica penal. Outra coisa que você vai atacar, vai suplantar um dogma dessa ciência da luta do movimento negro que é inafastável, né? Ele é intransponível, de que o branco não pode sofrer racismo, certo?
Então, se você diz que a identidade de gênero e a orientação sexual está incluída no racismo social e, portanto, é racismo, então um homossexual branco ele pode sofrer racismo. E isso é um dogma intransponível na ciência que estuda o racismo, o combate ao racismo, porque o branco não pode sofrer racismo. Certo? Outra questão é que você dilui, né, essa luta contra o negro, aliás, a luta contra o racismo do movimento negro, porque você coloca outros grupos vulneráveis que não tiveram o mesmo sofrimento, o mesmo contexto histórico, pelo menos na mesma medida que os negros, né? E aí você coloca tudo como racismo. Lembrando que a própria Constituição ela considera que o racismo é mais grave, né? E também tem outras formas de discriminação que naturalmente englobam outras minorias, né? Outros grupos vulneráveis. Uma outra conclusão que a decisão do STF pode levar é que a mulher ela é discriminada, subjugada, violentada, sofre preconceito, sofre atos de violência desde que o mundo é mundo, né? E nem por isso mulher pode ser considerado raça, né? Só que nesse ponto de vista é uma minoria que precisa ser protegida, então portanto seria englobado por esse termo, por esse conceito, que a gente pode concluir que é um absurdo, né? Data venia. Mas então é uma série de situações que não coadunam com todo esse contexto da lei penal, da Constituição, na expressão do Constituinte originário e todo o conceito histórico-político do racismo, da raça no mundo ocidental, né? E também, agora, falando especialmente sobre a Constituição, você vê que esses grupos vulneráveis, eles devem receber a proteção penal, constitucional, com base no inciso 41 do artigo 5º da Constituição, não com base no artigo 42. Tanto que o partido, que é a atual Cidadania, que ajuizou a ação da DO 26, o pedido principal dele é que o Supremo reconheça a mora do Congresso e que o notifique dando prazo razoável para que ele tome as providências. Né? Subsidiariamente, ele pede o enquadramento das práticas homofóbicas e transfóbicas no conceito de racismo. Então, o próprio autor da ação, ele entende que na verdade, essas ações contra o grupo LGBTQIA+, não é racismo. Porque coaduna com esse entendimento a própria decisão do STF, que fala que ele reconhece a mora, reconhece formalmente a mora, e fala que até que o Congresso edite lei específica, né, o racismo social vai integrar o conceito ali de raça e racismo da lei de racismo. Ora, se a identidade de gênero e a orientação sexual estão incluídas no termo raça e, portanto, estão criminalizadas na lei de racismo, então não tem mora do Congresso. Entende? Então, só isso aí é uma contradição. Porque se ele reconhece a mora do Congresso, ele está dizendo que, na verdade, não existe uma lei que atenda a criminalização específica que a Constituição manda. É um mandado de criminalização específica do inciso 41 do artigo 5º. Agora, se ele entende que é racismo, então não tem mora, porque a lei está lá. Entendeu? Então só essa contradição já é mais um indício de que essa decisão ela não encontra amparo na própria Constituição. E aí, essa criação do racismo social do Supremo Tribunal Federal com base
nesse contexto histórico, político do mundo ocidental, ele é uma criação artificial, né? Porque coloca um grupo vulnerável dentro de um conceito amplo de racismo que não tem base histórica, política, etc. Também não tem base na vontade do constituinte originário, porque ele fez uma escolha, ele disse, olha, o racismo é mais grave, o combate ao racismo deve ser mais gravoso. Tem as outras discriminações que devem também ser combatidas, mas não na mesma medida. E aí é um ponto importante, né? Porque ele fala muito no voto sobre a questão da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Igualdade no sentido de que, ora, se existe a lei de racismo para combater a discriminação contra o negro, então tem que ter para outras minorias também. Só que essa igualdade ela não se coaduna com o texto da Constituição, porque ainda que a Constituição mande o Congresso regulamentar a lei para combater, né, fazer essa criminalização específica contra a discriminação de grupos vulneráveis, não quer dizer que a proteção penal e constitucional será dada na mesma medida, certo? Isso é importante. Então, os negros, ele vai ter uma proteção mais gravosa, uma proteção mais aguda, porque essa foi a vontade do constituinte originário. Então, a igualdade aqui, ela não quer dizer que vai ter a mesma proteção na mesma medida, porque o contexto histórico e tudo que eu comentei aqui não é na mesma medida, entende? Tanto a mulher, a prostituta, o morador de rua, o usuário de drogas, enfim, todos esses grupos vulneráveis, eles merecem proteção, mas numa medida diferente. E aí você vê, né, ao longo da Constituição, ele fazendo escolhas com relação aos grupos vulneráveis, né? Ele tem previsão para o deficiente, para a mulher, tem previsão para o idoso, então ele faz essas escolhas, né, e está dentro do poder do constituinte originário. Então, por essas razões, né, a conclusão a resposta à pergunta feita é que o racismo social não pode, ele não é de fato racismo, né? Na verdade, foi uma regimentação ali do Supremo Tribunal Federal para proteger essa minoria com base na discriminação e preconceito que ela sofre, que realmente sofre, né? Que realmente tem que ter proteção, mas na sua medida e não é a mesma coisa. Tanto que é importante salientar, já caminho para o final, que você precisa diferenciar a discriminação de ato de violência, né? Porque um homicídio contra uma pessoa negra, ele está no rol dos crimes contra a vida do Código Penal e não na lei de racismo, né? E a menos que a morte da pessoa negra seja motivada pela extinção da raça, ainda que só de uma pessoa, aí pode ter prisão na lei de genocídio, né? Que também não é debalde mencionar que se você entende que o homossexual é raça, se ele é vítima de homicídio e a motivação é exterminar essa raça, ainda que a morte de uma pessoa, também estaria abarcado pela lei de genocídio. Então, assim, as consequências dessa vontade em tomar uma decisão ali para proteger esse grupo de vulnerável acaba transcendendo, né, esse fim colimado e acaba trazendo artificialidade e esvaziando, né, a própria luta, no caso aqui, contra o racismo, certo? Essa é a conclusão da minha pesquisa, né? Claro que vocês não são obrigados a concordar. Eu quero deixar claro, né, assim, que eu não entro no mérito, né, se o grupo LGBTQIA+, merece proteção, porque é óbvio que merece, qualquer pessoa, qualquer ser humano tem que ter sua vida, sua integridade, a sua honra, enfim, todos os seus direitos fundamentais respeitados, né? A questão aqui é técnica, se essa decisão ela encontra respaldo na lei penal, na Constituição e no contexto histórico, político do tema, né? E a nossa conclusão é que não.
que deve haver sim uma criação do Congresso Nacional de uma lei regulamentando a discriminação ou preconceito contra os grupos vulneráveis. E aí, nesse sentido, tipificar, né, essa proteção penal contra todos os grupos vulneráveis, inclusive a etnia, a procedência nacional e a religião, que não estão também ali no mesmo patamar ali de proteção do racismo, né? E aí pode-se valer de uma técnica mais sofisticada, né, da interpretação, permitindo a interpretação analógica, no caso, que aí você lista alguns grupos vulneráveis, como a mulher, como o pobre, o deficiente, o idoso, e aí, ou quaisquer outros tipos de discriminação, certo? Mas aí separando o inciso 41 do artigo 5º do inciso 42, porque não se tratam da mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tema, né? Assim que eu conseguir publicar essa minha pesquisa, eu coloco aqui para vocês apreciarem. Deixe aí seus comentários, se concorda, se não concorda. Não, como eu disse, não é obrigado a concordar. Esse é um resultado da minha pesquisa que eu fiz especialmente sobre a perspectiva penal, né? Porque se fala da lei de combate ao racismo, a lei penal, então, assim, essa ordem, né? A lei penal, a Constituição e o contexto histórico-político, ela na minha cabeça, ali é colocado de maneira a tentar responder essa pergunta, certo? É isso aí, valeu, a gente volta a conversar.